Olá, eu sou a professora Alexandra e essa é mais uma aula da turma de Prática e Pesquisa Pedagógica. Hoje vocês vão ter uma convidada muito especial, que é a professora Aline Pereira, que vai fazer aqui uma contribuição na nossa disciplina, principalmente a partir da pesquisa que ela realiza aqui no ProPed, né, pesquisa de pós-doutorado da professora Aline. Então, tenho certeza que vai ser um momento formativo muito importante. Muito obrigada, Aline, pela sua contribuição. Oi, Alexandra, oi, turma. Eu agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu comecei a pesquisa no ProPed, né, que é uma pesquisa supervisionada pela professora Alexandra, né, e que ela tem o objetivo de pensar o mercado editorial e a formação da identidade negra, né, pensando na questão da representatividade, as conquistas de espaço de poder, a luta antirracista, e eu analiso alguns livros infanto-juvenis do período de 2003 a 2021, que foi até o momento em que o projeto foi escrito. E hoje eu pensei em conversar com vocês um pouquinho, né, na verdade vai ser mais um bate-papo, sobre o perigo de uma história única, né, parafraseando o livro da Chimamanda, né? Não sei se vocês esperem, conseguem ver direitinho aqui, ó, né? Por quê? Porque todos nós aqui somos ou seremos professores, né? Estamos em formação para isso e a gente tem uma responsabilidade muito grande em sala de aula, né? E principalmente na sociedade em que a gente vive, onde mais de 50% da população brasileira é uma população negra. Mas eu sou branca, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver com isso, né? Porque a luta antirracista é uma luta de todos nós, ela é uma luta das pessoas negras, mas ela é uma luta também de todos nós, né? E aí eu trago para vocês esse texto da Chimamanda, onde ela fala do perigo de uma história única, e ela cita um episódio da infância dela, né, para ela dizer que ela não sabia, a partir de livros, né, que ela lia na vivência dela lá na África, no país dela, que ela não sabia que existiam pessoas iguais a ela, né? Porque os livros infantis eram livros que reproduziam uma realidade que não condizia com a realidade dela, né? Se criavam estereótipos, uma determinada visão de mundo. E a partir dessa visão de mundo, você reproduz uma lógica que não necessariamente é aquela que corresponde à realidade. Você cria pequenos nichos, aonde você acha que as pessoas, esse daí é negro, ele deve fazer isso, essa daí é branca, deve fazer isso, esse aí mora na Europa, deve ser assim, assim, sabe? E as pessoas são múltiplas, né? E a Chimamanda, ela traz essa pegada para a gente, aonde ela fala que a história única é uma catástrofe. É uma catástrofe porque ela engessa e ela está muito ligada a uma visão de poder, né? A uma construção de uma dada lógica de poder, né? E esse poder a gente vê quando pensa na própria formação do mundo, na própria formação do Brasil enquanto país, que é um poder muito ditado é, por governantes, homens brancos, né, cis, héteros, bem-sucedidos, né, toda uma visão hegemônica que não dá conta da pluralidade que é a nossa sociedade, né? Então, quando a gente olha para trás e pensa no nosso passado, na formação do nosso povo, né, é, a partir da diáspora, né, desses homens, mulheres que foram trazidos para cá forçadamente, né, e que tinham suas ocupações, suas vivências, suas histórias, experiências na África e foram trazidos para cá, capturados para trabalhar no cativeiro, né, como escravizados. E quando a gente pensa que essa parcela da população, mesmo depois do período abolicionista, ela sempre esteve alijada de direitos, né, de
uma possibilidade de inserção social que vislumbrasse que elas poderiam escrever, que elas poderiam ocupar cargos de direção, que elas pudessem ter como se diz assim, uma ocupação muito maior do que o trabalho braçal, que elas poderiam exercer um trabalho intelectual. É interessante a gente pensar a quem serve essa história, né? A que projeto de poder serve essa história? Então, eu acho que essa é uma questão importante para a gente começar a pensar e a problematizar até mesmo o currículo que a gente tem em muitas universidades, né, onde a gente pouco lê autores africanos, a gente pouco lê autores não europeus, né? Até mesmo os latino-americanos não são os pensadores hegemônicos que a gente lê na academia, né? E isso tudo tem mudado ao longo do tempo, né? Tem mudado por quê? Porque existe uma demanda muito grande, principalmente trazida por novos pesquisadores, novos estudantes da universidade, de entender que o mundo ele é plural e que a gente deve dialogar, a gente deve olhar para o lado, ver o que o nosso vizinho está fazendo, né? Até para discutir, né? Então, hoje, a gente consegue pensar dentro de um pensamento decolonial, né? O que? Que lugar temos nós nesse papel, nessa produção do conhecimento, né? E é um lugar importante que a gente não pode, não deve minimizar. A partir da Chimamanda, né? Ela fala em quanto nós somos potentes, né? Quanto nós somos capazes de escrever também a nossa própria história. E eu acho que é um pouco a proposta que a gente vai fazer para vocês aqui ao longo desses encontros. Uma coisa que eu queria trazer também, que é interessante que nós pensemos, é a ideia da literatura negro-brasileira, que é um livro do Gucci, aqui para vocês verem, tá? Depois eu passo as referências bem certinhas. E o Gucci diz que escrever e ser lido é um ato de poder, né? E ele defende que nós falemos numa literatura negro-brasileira, porque quando a gente está falando sobre isso, a gente está reafirmando esse protagonismo dos autores e das autoras negras, né, que se voltam para uma escrita que não coloca o papel do negro como inferiorizado, como vítima, né, como marginal, né? Esse negro ele é uma potência, esse negro ele é um pensador, esse negro ele é um articulador, esse negro ele pode, né? Então assim, mesmo diante de condições às vezes muito adversas, sempre existiu a ideia de resistência, né? É o que o Luiz Rufino fala, desde o primeiro africano e africana pisaram aqui no Brasil sempre houve resistência, né? Então, eu acho que é interessante a gente conhecer esse livro do Kant também, porque ele está trazendo essa noção da escrita como instrumento de poder. Ser lido, poder escrever e poder ler, é ser também multiplicador. E aí, para a gente seguir aqui nessa conversa, e pensando que todos nós, né, aqui temos o objetivo de algum dia estar em sala de aula, né, ou com criança bem pequena, ou no Fundamental 1, 2, enfim, amanhã ou depois, quem sabe, numa universidade, a gente tem que pensar o papel também, não só dos livros didáticos, dos livros infanto-juvenis, mas o próprio papel da escola, né? Nesse processo da luta antirracista. E aí é interessante conhecer o trabalho, deixa eu ver se você botar bonitinho aqui, ó, do silêncio do lar ao silêncio escolar. Esse livro aqui, ele é muito maravilhoso. Ele fala racismo, preconceito e discriminação na educação infantil. E ele é da Eliane Cavaleiro. E esse livro aqui, ela traz uma pesquisa que ela fez no processo de doutoramento dela,
algumas impressões sobre a vivência dessas crianças no ambiente escolar, onde muitas vezes as crianças, que eram crianças mais retintas, eram crianças vítimas de racismo até por parte da equipe, de docentes, de funcionários da escola, equipe diretiva, né? Quando esses profissionais eles silenciavam diante de um caso grave de racismo, tratando como se fosse um mimimi, ou quando eles já partiam de um pré-julgamento sobre as crianças para dizer que aquela criança ela estava tendo um comportamento que se assemelhava a um comportamento semelhante ao que você imaginava, seu, né, nesse imaginário aí que tem tanta força, ao comportamento esperado de uma criança negra, por exemplo. Né? Então, a criança branca seria a criança mais inteligente, né? A criança negra seria a criança com mais dificuldade. Né? Então, a criança mais agressiva, a criança mais violenta, e muitas vezes as professoras e a equipe de funcionários se tornavam muito tolerantes com o episódio de racismo, até que em um determinado momento as crianças negras explodiam, aí sim tinha uma reação até mais agressiva, mas em função da necessidade de autodefesa, né? E, e aí elas eram taxadas de, olha, mas está vendo, né, como são violentas. E ela também traz o impacto disso para a questão da autoestima dessas crianças, né? Porque essas crianças começavam a crescer achando que existia algum problema com elas. As crianças queriam embranquecer. E aí a gente tem que lembrar do Franz Fanon, né? Que é um autor martinicano muito importante para a gente pensar e problematizar essa questão do racismo, né? Quando ele fala que a dor do racismo é tão forte, que muitas vezes uma pessoa negra queria embranquecer para tentar trazer até para si um ato de humanidade, né, para se sentir humano ali naquela sociedade tão racista. Né? E ele vai psicologizar, porque ele era psiquiatra, né, essa questão. E é interessante que vocês conheçam esse trabalho também. Né? E aí, nesse contexto, eu acho importante a gente pensar um pouquinho aqui, quando a gente fala desse papel da escola, quando a gente fala dessa questão da autoestima, né, em como a gente pode estar trabalhando com a literatura. A literatura, ela diz muito, 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 muito sobre o contexto, sobre a realidade que a gente vive, né? E isso não é pouca coisa. E eu queria até falar uma questão mais pessoal, como é que eu me aproximei desse tema de pesquisa? Né? A partir do meu olhar como mãe. Eu sou mãe de uma menina, hoje ela tem 8 anos, é uma criança negra, que se afirma como uma criança negra e com bastante percebe às vezes que ela vai em alguns ambientes e que é a única família negra que tem a nossa. E ela já sentiu já fez esse exercício que a gente fala do pescoço, né? De olhar o entorno e ver como muitas vezes algumas oportunidades elas ainda estão muito ligadas e atreladas à questão econômica, à questão da formação. E nesse processo de construção da identidade dela, a gente começou a comprar muitos livros infantis aqui em casa, que eram livros escritos especialmente por autores e autoras negras, e que trazem um olhar, um viés diferenciado sobre essa questão. E a gente começou a entender o como é importante, o quanto é importante você ter uma um olhar sensível, né, sobre essa questão do cabelo, da pele, da família e como é importante se ver representado ali, que é tanto debate que a gente faz em torno da questão da representatividade, né? A gente sempre fala muito nisso, a representatividade. Por quê?
porque a representatividade, quando você se olha ali, né, aquilo tem um impacto, você se reconhece. E durante muito tempo é importante a gente pensar que essa identidade negra ela foi até como um reflexo da sociedade da gente, né, que é uma sociedade calcada e construída em cima do trabalho do escravizado, e é uma sociedade que se mantém ainda, infelizmente, muito racista, né, é, que é necessário que a gente adote essa leitura, adote esses livros como uma estratégia antirracista na formação desses estudantes, na formação dos nossos filhos, sobrinhos e etc., das crianças que nos cercam, né? Até porque, como diz a Chimamanda, é na infância que a gente é muito atravessado, né? Não é bem o termo que ela usa, atravessado, mas é na infância que a gente é muito marcado por essa questão da representatividade, né? Se você não se vê num comercial de shampoo, você começa a achar que tem alguma coisa errada com o seu cabelo, né? Se você não se vê no comercial, onde todos os dentistas, os pacientes, os sorrisos são os sorrisos mais brancos do mundo, né? Você começa a achar que tem alguma coisa errada com você. E você pertence àquela sociedade, né? Então, na construção da autoestima das crianças, e até para uma relação onde as outras crianças que não são negras possam ver as crianças negras como seres potentes, iguais e com oportunidades e com a mesma capacidade intelectual de desenvolvimento, é importante que a gente trabalhe a questão da literatura na primeira infância, né? E aí eu queria só falar para vocês, assim, meio que para a gente já ir caminhando para o encerramento desse primeiro encontro, né? Que durante muito tempo, né, quando a gente começou a pensar a questão da literatura, estudar a literatura, sempre se via a questão da infância, né, muito marcada, da infância negra, muito marcada por personagens que ou eram escada, assim, para fazer com que os personagens brancos, que normalmente eram os protagonistas, conseguissem ter o seu desenvolvimento na trama, ali na escrita, né, de uma forma heróica, de uma forma muito potente. Ou esses personagens que eram personagens negros, né, eles eram trazidos, eles eram apresentados, né, de uma forma é, 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 como se fossem inferiorizados, como se eles fossem marginalizados, como se eles fossem pessoas inferiores, inclusive do ponto de vista intelectual, né? Tem uma autora que se chama Maria Cristina Soares de Gouveia, em que ela procurou pensar e compreender as representações sobre o negro na literatura infantil, pensando na Primeira República, né? E aí ela viu que existia uma diferença no tratamento que era dado para as crianças negras e para as crianças brancas na escrita. Quando ela diz que até 1920, mais ou menos, os personagens negros eles estavam ausentes. Ou quando eles apareciam, eles estavam automaticamente associados ao passado escravocrata, né? Sempre a partir daquele viés, daquele olhar, um olhar racista, um olhar etnocêntrico, né? Um olhar de superioridade do branco em relação ao homem negro. E que essa escrita ela está muito marcada por um período, né, nesse contexto dos anos 20, onde a gente queria construir um imaginário, né, acerca da identidade do brasileiro, em consonância com uma exaltação de uma cultura nacional, mas ao mesmo tempo bebendo naquela lógica de que nós precisávamos ser uma cópia, né, do que vinha da Europa para cá, porque a Europa era o que deveria ditar a nossa forma de comportamento também, né? Então, ela fala como os negros eles foram durante muito tempo na literatura associados ao primitivismo,
ao folclórico, à desordem, à insubordinação, que as características físicas dos negros, o cabelo, os lábios, o nariz, é, é, o bumbum, né, eles eram associados, eles eram ridicularizados, né? E que a gente sempre vendeu, e aí depois a gente pensa no Gilberto Freire e na questão do, do debate em torno dessa falsa democracia racial, né? Eles sempre venderam uma ideia de tolerância racial no Brasil. Só que é uma tolerância muito falsa a partir do momento em que a gente sempre teve uma escrita ali nesse início, aí, partindo aí dos anos 20, que desqualificava a figura de homens e mulheres e de crianças negras, sempre estabelecendo um paralelo, uma oposição entre civilizados e civilizadores, né? Quando a gente pensa nesse trabalho, a gente pensa nessa questão, né, da figura do negro ser ridicularizada, é importante que a gente lembre de todo o debate que envolve a obra do Monteiro Lobato, né? Em que hoje eu sou uma criança uma mulher que cresceu, fui criança numa geração em que assistia ao Sítio do Pica-Pau Amarelo e que naturalizava a figura, por exemplo, do Saci, né, e da Tia Anastácia. É, é, e hoje a gente consegue problematizar essa obra do Monteiro Lobato no contexto histórico em que ele estava escrevendo, né? Aonde a gente tinha ideias eugenistas, né, circulando na nossa sociedade, e aonde essa questão do negro era muito naturalizada a partir desse olhar inferiorizado, né? Então é importante citar também uma outra autora que se chama Célia Maria Scanfella, e que ela foi fazer uma pesquisa e ela queria entender a produção de livros infantis nas editoras católicas e laicas, pensando a infância. E aí ela se assusta quando ela vai pensar no período de 1976 aos anos 2000 e ela vai ver a baixa representatividade das crianças negras nesse conteúdo literário. E aí ela diz, olha, eram conteúdos excludentes, que associavam negritude à pobreza, à falta de educação formal, à violência, né, que destacava os atributos físicos negroides em detrimento da capacidade intelectual do negro, né, como sujeito pensante. E aí, a partir disso, ela começa a querer entender qual era a dimensão, né, material assim desse livro, né, e como isso era um problema muito grave, né, para perpetuar essa mentalidade racista, afetando a autoestima de crianças negras, né, mas também reproduzindo esse olhar, né, que associava o negro à marginalidade, à subalternidade, para as crianças brancas, né, para as crianças não negras, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, que os livros eles circulam, eles estão em residências, eles estão nas escolas, nas rodas de leitura, nas bibliotecas públicas, né, com a capa ali estampada na livraria, na vitrine de uma livraria, né, a gente tem que problematizar se esse livro ele está realmente dialogando com a sociedade que a gente vive. E a gente precisa passar e compreender que esse livro ele faz parte, ele também nos humaniza e ele faz parte do nosso processo de socialização, né? Então a ideia desse encontro de hoje era problematizar essa questão e trazer para vocês um pouco de umas hipóteses, né, que eu venho pesquisando nesse projeto de pós-doutoramento, que é a ideia o seguinte: vocês já observaram que de 2003 para cá, depois da Lei 10.639, né, que é aquela lei que institui a obrigatoriedade da temática da história da cultura afro-brasileira, a gente tem também um avanço, ainda que não seja do jeito que a gente gostaria que fosse, mas existe, de uma certa forma, um avanço que nos permite hoje ver uma livraria com mais diversidade em relação a essa temática para a primeira infância, né, para os jovens, né,
Do mesmo modo, a gente tem hoje também um número de estudantes chegando às universidades, e são estudantes que estão colorindo as universidades públicas, né? E isso é muito interessante, porque a partir do momento em que a universidade ela é um espaço de discussão, de produção do conhecimento, e que você, como estudante, está no cerne dessa questão, você também é um produtor de conhecimento, a gente começa a ter uma ampliação dessa discussão, né? Você começa a ver o surgimento de novos leitores, de novos consumidores, você começa a se interessar por essa temática, você começa a produzir. Então, assim, um convite que nós vamos fazer, já dando um spoiler aqui para vocês no final, é que vocês produzam, que vocês analisem, né? Que vocês escrevam, que vocês consigam elaborar e materializar através da escrita a ideia de vocês, tá bom? Então a gente volta a se ver muito em breve. Obrigada pela atenção nesse dia de hoje, nesse encontro de hoje. Até a próxima.